Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos que estejam aqui tenham passado, e todos que estão nos assistindo, tenham passado uma boa semana. Para aqui nesse momento, né, na casa de Jesus, a gente continuar recebendo as bênçãos, né, que Ele nos concede amorosamente todos os dias. Basta que nos liguemos a Ele. Então, agora nós vamos passar a palavra para a Fátima, que ela vai fazer a leitura inicial. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que estão na sala Zoom. E um beijo grande para a Fátima Nolasco e para o nosso querido Gonçalo, que já está na sala também. E todos que estão lá. Vamos ler, gente, eu procurei em todos os livros, eu só sei que eu quero ler essa mensagem, mas eu não consegui identificar qual dos livros. Gonçalo, se você souber, depois você me conta. Vencerás, de Emmanuel, com Chico Xavier. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faz a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Bom, então com esta leitura preparatória, vamos dar continuidade a essa harmonia, a busca do equilíbrio, da cura a qual nós viemos buscar, juntamente com a espiritualidade amiga desta casa, que nos abençoa e nos ajuda, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e a Jesus, para que possamos receber todas as energias necessárias para nosso equilíbrio. Agradecemos também aos nossos mentores que nos acompanharam até aqui, nos trazendo com a proteção necessária para que possamos chegar e voltar aos nossos lares, que neste momento de harmonia nós possamos receber através da nossa fé o que é necessário para a nossa cura. Com Jesus nos abençoando sempre. E agora nós vamos dar as boas-vindas a Gonçalo Queiroz, que vai administrar a palestra para a gente, com um tema bem interessante, chamado O Cristão do Século XXI. Seja bem-vindo, Gonçalo. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Ah, maravilha. Eu não sei porque eu não estou conseguindo ouvi-los, mas
a energia chega aqui. Então, tá tudo certo. O som tá bom aí? Maravilha, obrigado. Pessoal, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui na FABEM. É um prazer, uma honra, corações tão queridos. A Fátima aí, tô vendo. Um grande beijo, Fátima. Prazer lhe ver mais uma vez. Um grande abraço para todo mundo. E, como eu vinha dizendo, é uma alegria, uma honra estarmos juntos falando sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho do nosso Senhor, que é tão atual quanto 2000 anos atrás. São ensinamentos, são palavras imperecíveis. E é tão necessário quanto urgente trazermos de volta aquele Evangelho puro, aquele Evangelho sem deturpações. É muito urgente para a nossa sociedade hoje. E quando a Fátima me perguntou um tema, me veio muito forte ao coração. Inclusive, é um tema que eu tenho falado algumas vezes repetidas. O cristão no século XXI. Veja bem que não é o cristão do século XXI, mas o cristão no século XXI. Como nós devemos nos portar? Será que nós estamos sendo verdadeiros cristãos? Ou será que nós apenas falamos da boca para fora, Senhor, Senhor? E quando formos chamados ao julgamento da própria consciência, será que nós não vamos ouvir do Mestre? Afastai-vos de mim aqueles que praticam ou praticaram a iniquidade. Então é um chamamento muito forte nessa sociedade que se apresenta diante dos nossos olhos. E eu quero aqui, desde já, trazer alguns dados para a gente. Não vou ficar falando de número aqui, mas só para a gente ter uma noção do o quão deturpado está esse cristianismo que se apresenta hoje diante dos nossos olhos. Veja bem, o Brasil é considerado um país em que 85% das pessoas se denominam cristãs. É um país 85% cristão. No entanto, quando olhamos para a nossa sociedade, nós vemos um Brasil muito distante do verdadeiro cristianismo. Não basta a gente ir muito longe. Não basta ser uma pessoa culta, inteligente, letrada, para observar a nossa sociedade e perceber que tem alguma coisa fora do lugar. Como um país em que 85% das pessoas se denominam cristãs, apresenta um índice de 11 milhões e meio de casos comprovados, diagnosticados de depressão. E nós sabemos que a depressão, ela é sim a doença do século, que é a doença da alma. Isso já estava predito, inclusive, na própria codificação espírita, que as batalhas que aconteceriam na transição planetária não seriam batalhas físicas. Já falamos sobre isso, inclusive aqui na FABEM, em outra oportunidade. As batalhas seriam morais, no interior de cada ser humano. Esse é o grande Armagedon do Apocalipse. A batalha final do Apocalipse. A batalha do bem contra o mal. Mas não fora. E sim na Jerusalém interna de cada um de nós. E são 11 milhões e meio de casos de depressão diagnosticados. Sem querer ser simplório, mas o Cristo já nos alertou. Não andeis ansiosos, não andeis excessivamente preocupados. Observai os pássaros dos céus. O Pai os alimenta. Observai os lírios do campo, que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles, e que amanhã serão atirados ao forno. E Deus ainda assim
propicia a vida a eles. Quanto mais a vós, homens de pouca fé. O Cristo já tratava sobre isso. Mas hoje, nós temos a sensação de que de que estamos abandonados, de que somos esquecidos, de que ninguém nos ama. No entanto, nos denominamos cristãos. Olha só que contrassenso, não é? E como eu disse, sem querer ser simplório, mas se nós formos observar, lá na raiz de toda depressão existe uma falta de cuidado do ser depressivo para consigo mesmo. Falta regar no fundo do seu espírito a sensação de que é amado, de que é cuidado, a sensação de que o mundo espera pelo seu trabalho, de que assim como ele é amado, ele é cuidado, ele precisa amar o mundo e cuidar do mundo. Lá no íntimo de cada espírito em processo de depressão, falta isso, falta a essência. A taxa de suicídios no Brasil em 2001 foi de 6,8 mil pessoas. 20 anos depois, em 2021, essa taxa dobrou para 14 mil pessoas. Então, o que está acontecendo em um país que se denomina cristão? Alguma coisa não está certa. Falta alguma coisa. O que falta neste cristianismo que nós conhecemos hoje? Nós todos ouvimos que a doutrina espírita, o Consolador, que veio em nome do próprio Mestre, do próprio Jesus, o Consolador, ele traz o Evangelho do Cristo redivivo. Nós ouvimos isso. O Evangelho redivivo. Ora, se o Evangelho é redivivo, é porque ele é ressuscitado. Se é ressuscitado, é porque em algum momento ele morreu. Ele morreu, é só a gente observar as palavras. Isso não sou eu, Gonçalo, quem estou dizendo. Isso está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Temos uma mensagem linda de um espírito chamado Simeão. Aquele Simeão, sacerdote, ancião, que pegou Jesus, bebezinho, em seus braços e que o reconheceu como Salvador. E Humberto de Campos nos diz que Simeão, sem entender como que aquela criança que escolhera nascer entre animais, no estábulo, na manjedoura, como que aquela criança iria mudar o mundo? Poderia ter escolhido nascer em berço de príncipes, de guerreiros, de reis, mas não, escolheu nascer em um lar tão humilde. Como que aquela criança, naquelas condições, naquela penúria material, iria conseguir mudar o rumo do planeta? E o bebê Jesus de Nazaré, como que entendendo as indagações do velho Simeão, estende a mãozinha e leva até o coração de Simeão. Ali, o sacerdote entendeu que a obra do Cristo se faria no coração dos homens. Coisa que nós ainda hoje temos dificuldades para entender. E esse espírito Simeão volta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, para passar uma mensagem muito séria, muito atual. Reconhece-se o cristão pelos seus frutos. É a mensagem de Simeão. Relembrando as palavras do mestre, não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Reconhece-se o cristão pelos seus frutos. E no decorrer desta mensagem,
Simeão nos diz que o cristianismo, ao longo da história, foi completamente deturpado. Desvirtuaram a ideia original do cristianismo, mataram o cristianismo. O próprio Espírito de Verdade, no capítulo 5, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo como Consolador, ele nos diz que os erros que derivaram do cristianismo são de origem humana. Quantas pessoas nós queimamos em nome de Jesus? Quantas pessoas nós matamos, nós torturamos? Fizemos com essas pessoas o que fizeram com os primeiros cristãos. Repetimos os erros. Mas o cristianismo não morreu ali. Ele morreu antes para poder chegar a esse ponto. Ele morreu antes para poder chegar, por exemplo, hoje, 2023, século 21, em um país que é um dos maiores países cristãos do mundo, a gente olhar para a nossa sociedade e não encontrar o Cristo. Onde foi que o cristianismo morreu? E é muito simples da gente entender. Hoje nós entramos em templos ditos cristãos, e aqui eu quero deixar claro que não é uma crítica à fé de ninguém, é sobretudo um aviso para a nossa própria fé e para o nosso próprio coração. Nós entramos em templos cristãos e vemos imagens de Jesus crucificado, sangrando. E nós entendemos a importância da crucificação. Nós espíritas sabemos que esse processo de crucificação nos trouxe lições imorredoras. Na minha opinião particular, a principal delas é a lição do perdão. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Mas poderemos tirar outras lições. Por exemplo, a lição do silêncio. Tu és rei? Tu dizes. Meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, meus anjos viriam me resgatar. E a partir dali, silêncio. Silêncio. Não adiantavam mais palavras. Outra grande lição. A próxima grande lição é a lição da compreensão, que está também atrelada ao silêncio e ao perdão. Compreender o processo. E para finalizar, a gente poderia passar o dia falando de lições da crucificação. Mas para finalizar, a lição da entrega. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A entrega, porque todo cristão tem que entregar. Tem que saber que ele só vai até certo ponto. A partir dali é com Deus. O Cristo, que é o Cristo, entregou. Por que que eu não vou entregar? É? Então, nós espíritas sabemos das lições da crucificação. No entanto, quando a gente entra em um templo cristão, só se vê Cristo crucificado. Quando a gente não vê imagem, a gente vê pessoas que só falam do processo de dor do Cristo. Esquecendo que, após a crucificação, veio a situação mais linda do Evangelho de Jesus. O domingo, minha gente. O domingo que Jesus aparece vivo, o domingo de Páscoa. Em que Jesus matou a morte. Em que Jesus disse, e não apenas disse, mas exemplificou, mostrou. Olha, a morte não existe. Tomé não acreditou. Jesus falou, pega, Tomé, toque em mim. Ah, Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. A lição de que a vida que Jesus nos prometeu, que não era vida escassa, mas vida em abundância, sobrevive à própria morte.
E veja bem, não foi a primeira vez que Jesus exemplificou com atos e não apenas com palavras que a morte não existe. Nós podemos voltar lá para o Monte Tabor, passagem da transfiguração, em que Jesus se transfigura em vestes e seu corpo fica luminoso, em vestes luminosas, e aparecem duas pessoas ali. Estava Jesus, estavam os apóstolos, Pedro, João e Tiago maior, e aparecem mais duas pessoas, Moisés e Elias. Ora, os dois já tinham morrido há muito tempo. Aí há quem diga, mas Elias não morreu, porque foi levado por um redemoinho de fogo, ninguém viu ele morrer. Tá, e Moisés? Está bem claro na Bíblia que Moisés morreu. E estava ali falando com Jesus. Então, o que é isso senão mais uma prova de que a morte não existe? É apenas uma... Não existe como nós conhecemos. É apenas uma transformação. No entanto, nós cristãos, nós cultuamos a morte. Nós cultuamos o Cristo morto em uma cruz. Ali mataram o cristianismo. Ali tiraram a alma do cristianismo. Por quê? Porque se você tirar a vida espiritual do evangelho, o evangelho não tem mais sentido. O evangelho não existe. Nós podemos observar isso lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Em que Kardec, de uma maneira muito clara, nos diz que evangelho sem vida espiritual não é evangelho de Jesus. Não existe. Porque a todo momento Jesus promete uma vida melhor após a vida terrena. Jesus não promete aqui, não. Ao contrário, ele diz: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é? Ele não disse eu venci no mundo. Ele disse eu venci o mundo. Não que o mundo seja nosso inimigo. Mas também não é amigo. Ainda. Desta forma, o mestre também nos disse: bem-aventurados os que choram na carne, porque serão consolados. Aonde? Na carne? Não. Muitas vezes não. Muitas vezes é lá na vida espiritual. E eu vou lhe dizer, a consolação que você terá na vida espiritual não se compara a qualquer consolação terrena. Não se compara. Então o evangelho morreu, o cristianismo morreu, melhor dizendo, quando mataram Jesus, pregaram numa cruz e começaram a cultuar o Cristo nesta cruz. E aqui eu vou dar um exemplo muito claro da diferença dos cristãos da primeira hora para os cristãos do século XXI. Livro Paulo Estevão. Ali você tem o cristianismo puro, em seu princípio, primitivo, vivo. Primeiro ponto, poderíamos citar inúmeros. Primeiro ponto que nós queremos citar. Saulo de Tarso a caminho de Damasco, às portas de Damasco, meio-dia, para que ninguém dissesse que era miragem, que era ilusão, truque de mágica, feitiçaria. Meio-dia, quem aparece para Saulo? O próprio mestre. Ora, já tinham se passado alguns anos da crucificação de Jesus. No entanto, o mestre aparece mais uma vez, vivo, para Saulo. Saulo, assustado, cai do seu camelo e pergunta quem és. Uma pergunta retórica, né? Ele já sabia. Não era bobo? E Jesus diz: eu sou Jesus.
a quem tu persegues. E a partir dali, Saulo começa um processo de transformação muito grande, fica cego 3 dias, também um processo muito simbólico, porque era Jesus mostrando para ele: Saulo, você enxergou com os olhos da carne a vida inteira. No entanto, sempre foi um cego espiritual. Agora, você está enxergando pela primeira vez espiritualmente e está cego dos olhos carnais. Dizendo que o que vale é o espírito, são os bens espirituais. Ah, como vale você, por exemplo, entrar na vida sem uma mão, do que entrar na vida com uma mão e essa mão te fazer cair. Não é? Ah, Gonçalo, você está louco? Não, quem disse isso foi Jesus. Mas a gente não lembra. Ah, como vale a gente entrar na vida sem os olhos, do que entrar na vida com os olhos e esses olhos nos fazerem cair. É? Mas parece tão distante de nós. E Saulo fica cego 3 dias. E aí Jesus entra em cena mais uma vez e aparece para Ananias. Aí eu pergunto, essa pergunta para mim, para vocês aí na Fabem, se Jesus aparecesse agora, aí na Fabem, o que é que vocês fariam? Se ele aparecesse aqui do meu lado, o que é que eu faria? Ah, tem gente que desmaia, tem gente que cai da cadeira, tem gente que sai correndo. Né? Foi o que Ananias fez? Oi, mestre. Pois não, que desejas? Que desejas? Por que Ananias teve essa reação de intimidade com Cristo? Porque sabia que Jesus, não, primeiro, não tinha morrido de fato. Segundo, que não tinha se distanciado. Que acompanhava tudo. Estava ciente de tudo. Que estava ali nos processos de cada cristão verdadeiro. Pois não, mestre, que desejas? Intimidade, naturalidade. Essa mesma intimidade e essa mesma naturalidade que faziam que os primeiros cristãos entrassem nas arenas romanas para serem devorados pelos leões, cantando. Cantando. Tinha gente que entrava feliz, porque dava sua vida em sacrifício. Vocês lembram de Líbia no livro Há 2000 anos? Que, sem querer dar spoiler para quem não leu ainda, mas trocou de roupa com outra pessoa, que eu não vou dizer quem é, para morrer no lugar dela. Por quê? Porque eles sabiam que não iam de verdade morrer. Eles sabiam que estavam sendo acompanhados, guiados, cuidados, e que iam encontrar Jesus em uma vida muito mais bela. Isso não é suicídio, isso é entrega. Entrega. Então, por que que nós hoje perdemos essa essência? Por que que a gente lê a Bíblia? A gente quer decorar a Bíblia inteira. E por que que a gente esquece a essência? Como diz o Haroldo Dutra Dias, é como você comer uma banana, descascar, tirar a casca da banana, comer a casca e jogar o fruto fora. Você tem a Bíblia em sua mão, você tem o livro dos Espíritos, se apega à letra e esquece a essência. E Paulo já nos alertou sobre isso. Olha, cuidado, a letra mata. O Espírito vivifica. Então é preciso que se atente ao Espírito, ao sentido espiritual de cada ensinamento. Senão eu me torno um cristão que me autoflagelo, por exemplo. Que castigo o meu corpo, porque eu leio nas cartas de Paulo que o corpo precisa ser castigado. Me apeguei à letra, mas o que Paulo estava querendo dizer
era para, por exemplo, eu não dar vazão aos meus vícios. Aí a carne seria castigada. Aí a gente não se atenta à essência e se apega à letra. Sem falar dos erros de tradução. Então, ali na obra Paulo Estevão, por exemplo, nós temos uma lição muito clara do que é cristianismo verdadeiro, que a doutrina espírita tenta resgatar. Ali, os indivíduos compreendem que o cristianismo não é apenas uma crença, mas é, sobretudo, um estilo de vida. É por isso que hoje no Brasil se tem uma maioria cristã, mas a vida desses cristãos não tem nada a ver com cristianismo, porque as pessoas acham que cristianismo é crença apenas. E não é. Cristianismo é estilo de vida. Ah, eu acredito em Jesus. Tudo bem. Ótimo. Mas o que é que você faz com a sua crença? Quando alguém te machuca, você perdoa? Eu perdoo. Quando alguém me dá uma fechada no trânsito, o que é que eu vou fazer? Eu vou xingar a pessoa? Ou eu vou abençoar? Quando alguém não concorda com a minha visão política de mundo, que é extremamente passageira, o que é que eu faço? Eu corto laços? Ou eu abençoo? Então nós precisamos, e aí é um processo individual, nós precisamos nos atentar se nós estamos apenas crendo ou se nós estamos também efetivamente aplicando o que a gente acredita em nosso dia a dia. De modo que eu vou citar um exemplo do Mahatma Gandhi. Ele estava lá na Inglaterra, e olha só, o Gandhi não era cristão. E um repórter perguntou para ele o que fazer para o cristianismo se expandir na Índia, né? Que era o país de Gandhi. Uma pergunta até um pouco, assim, até desnecessária, né? Gandhi não era cristão. Mas Gandhi respondeu como um cristão. Ele disse o seguinte, olha, duas coisas. Para o cristianismo se expandir na Índia, como em qualquer outro lugar do mundo, são necessárias duas coisas. Primeiro, o cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. Primeiro ponto. Que é isso que a doutrina espírita tenta nos trazer e que nós devemos abrir os olhos para que a gente não perca isso. As deturpações. Porque hoje, gente, com a internet é maravilhosa. Eu estou aqui falando com vocês aí, mas também tem coisas bem complicadas na internet. Por exemplo, qualquer um fala o que quer. Então, tem muita gente falando de espiritismo e quando você vai olhar o conteúdo, não tem muita coisa a ver com o espiritismo de fato. As pessoas estão misturando as coisas. Tá? Então, a gente precisa se atentar a isso. O cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. Com amor no coração, com entrega, com doação, com serviço. É isso. E não por fama, por seguidores, por adoradores. Isso é reflexo de uma sociedade idólatra que nós somos hoje. As pessoas fazem coisas por seguidores, por fãs, e não por essência. Cuidado. E a segunda coisa que Gandhi nos diz é o seguinte: além de ser ensinado sem deturpações, o cristianismo, ou melhor, os cristãos, precisam viver o Cristo e não apenas falar. Não apenas falar. Por isso que nós espíritas, e aqui vai uma dica de leitura, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Tem um item lá, missão dos espíritas.
Uma dica para todos nós, espíritas trabalhadores. As pessoas não estão interessadas em doutrina espírita cristã, em doutrinação. Nossa, é novidade. As pessoas estão interessadas na vivência espírita cristã. Ponto. Ponto. Porque não adianta eu dizer eu sou espírita. Eu acredito em lei de causa e efeito, em reencarnação, em mundo espiritual. Se eu chego ali fora e brigo com a primeira pessoa que me desrespeita, que pisa no meu calo, a minha família não vai querer saber de espiritismo se eu me digo espírita, mas eu sou um péssimo pai de família. Eu sou um péssimo filho, um péssimo irmão. Não. Agora, se pela força do exemplo eu demonstro a doutrina espírita nos meus atos, no dia a dia, aí vai começar a chamar a atenção das pessoas. Não para a gente, porque nós somos extremamente imperfeitos, mas para o espiritismo cristão, verdadeiro, genuíno. As pessoas precisam entender que cristianismo, e aqui eu coloco o espiritismo no meio, que o espiritismo é cristão, genuinamente, cristianismo é vida. E vida em abundância. Aquela vida de que alguém te faz um mal e você consegue perdoar, se libertar daquela situação difícil e seguir o teu caminho feliz. Abençoando o mundo, abençoando todos. Porque o teu compromisso é com Deus e com Jesus. Não é com quem te feriu. Quem te feriu vai arcar contas com a lei divina. Isso é lei, gente. A gente querendo ou não. Você pode perdoar, você está perdoado. A pessoa vai ter que prestar contas, perdoado ou não. Você entende isso? Agora, o que você não precisa fazer? Estender o teu braço vingador. Ir atrás de vingança. Isso você não precisa. Porque se você fizer isso, você vai se atrelar ao mal. Não. Então, o benefício do perdão é sobretudo para quem perdoa. E segue adiante. E quem é perdoado, que errou? Esse aí vai arcar contas com a lei e depois vai seguir o seu caminho normalmente. Porque todos nós precisamos perdoar e ser perdoados. Estamos na terra. Então isso é vida. Lá no livro Paulo Estevão, você tem o Simão Pedro, por exemplo, humano. Não aquele Simão Pedro lá da praça lá de Roma, estátua. Não. Você tem um Simão Pedro nas lutas, nas lides do dia a dia, com os cabelos brancos de preocupação, para manter a casa do caminho funcionando, auxiliando. Eu acho interessante você ter um Simão Pedro na Bíblia, ainda Simão Pedro novo, impulsivo, às vezes violento, e você tem um Simão Pedro já no Paulo Estevão mais experiente, mais envelhecido nas lutas, pacífico. Olha só, um Simão Pedro conciliador. Quem imaginar quando Simão Pedro cortou a orelha do soldado mal? Que esse mesmo Simão Pedro ia virar um Simão Pedro conciliador. Que, por exemplo, conciliou Paulo e Tiago Menor, porque os dois viviam em pé de guerra. E eram cristãos verdadeiros. E Simão Pedro ali, calma, meu irmão, calma, Paulo, calma, Tiago. Vai dar tudo certo. E a providência divina ali na frente, já no final da encarnação de Paulo, vai colocar ele, Paulo e Tiago para conviverem juntos, sob o mesmo teto lá em Roma. Ali os dois vão entender que cada pessoa tem os seus dons. A diversidade de dons tem a sua missão. A missão de Tiago era com os judeus.
A de Paulo era outra. Ali eles entenderam e deixaram as rixas para trás. E na psicografia desta grandiosa obra, Paulo Estevão, nós temos relatos ali na Fazenda Modelo, em Minas Gerais, aí pertinho de vocês, de Paulo, visita de Paulo, de Simão Pedro, de Tiago, fazendo um seminário no plano espiritual, ali em cima da Fazenda Modelo. Imaginem a egrégora que estava ali. Por quê? Porque esta obra resgata o cristianismo puro, que o Espiritismo se ocupa em trazer de volta para todos nós. Então, é fato que nesse momento da transição planetária, logo após uma pandemia que trouxe muita dor, muito sofrimento, muita preocupação para muita gente, nós espíritas precisamos acordar. Como diz o nosso amigo Vitor Hugo Menino, que vocês conhecem. Ele disse o seguinte: os valores do Império Romano, na época de Jesus, estão voltando à cena. Os valores de idolatria, de perversão. O que era errado ficou certo. E os cristãos estão aplaudindo. Os cristãos do século XXI estão aplaudindo. Porque, por exemplo, eu vou trair minha esposa carregando um crucifixo. Eu vou falar mal de alguém nas redes sociais com a foto de Jesus no meu álbum de fotos. Peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que hoje no Brasil nós temos só meio cristãos, nós não temos cristãos inteiros. O cristão que não tem mais certeza da imortalidade da alma. O cristão que não tem mais certeza do evangelho. Porque se tivesse certeza, quando chegar um problema, uma expiação ou uma prova grande na vida, o cristão inteiro não se desespera. Pode até fraquejar. Pode até chorar, porque chora mesmo. E é para chorar. Mas não se desespera. Porque lembra das palavras do Cristo para Paulo de Tarso, por exemplo. Paulo, você tem um espinho na carne, eu sei, mas a minha graça te basta. Eu sou tudo o que você precisa. E eu estou com você. Ponto. Acabou a conversa. Ah, mas eu amo meu filho está no caminho de drogas, de vícios, meu filho não quer me escutar. Calma. Às vezes, gente, eu sei que dói, mas às vezes a obra de reerguimento de um coração amado não é trabalho para uma encarnação apenas. Em uma encarnação você planta sementes. Em outra encarnação você vê a árvore crescer. Na outra você vê germinar. Então, calma. Calma. Você não morre. Seu filho não morre. Todos somos imortais. Calma. O Cristo está com você. É por isso que nós precisamos cultuar o Cristo vivo. Vivo. Aqui em casa eu vou comprar um quadro, ainda não tem. De Jesus lindo, vivo, sorrindo. Sorrindo no domingo. Porque eu preciso me lembrar que o Cristo vive e que sabe do que eu estou passando, do que eu já passei. O cristão, o espírita cristão, sabe ou deve saber no que crê. Precisa ser forte. Forte. Como os cristãos da primeira hora eram, que iam para a morte cantando.
Paulo, quando foi ser decapitado, com a força de espírito que tinha, o corpo extremamente magro, violentado, conseguia nem caminhar direito, mas o espírito forte. E aí o soldado que vai decepar a cabeça de Paulo se tremendo todinho. Aí Paulo olha para o soldado e diz, por que você está tremendo? Não trema, cumpra o seu dever, porque eu vou ao encontro do Senhor. Olha a certeza. Olha a certeza. Então, nós espíritas precisamos tomar cuidado. Nós cristãos como um todo. Nós não podemos perder a certeza da imortalidade da alma. Você, espírita, você analise sua vida. A sua vida, seus atos, são atos de alguém que acredita, que tem certeza na imortalidade da alma? Ou são atos de uma pessoa que não tem a menor noção de que a vida continua? Vamos analisar. Tem gente que confunde doutrina do Cristo com prosperidade material. Ah, que Jesus é esse? Que eu estou aqui passando dificuldade financeira? Quero comprar um carro, tem 3 anos e não consigo? Cadê esse Jesus? Esse daí não tem a menor noção do que é cristianismo. Você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui para a gente refazer o que foi mal feito. E isso inclui passar por dificuldades, por dores, por aflições, por algumas alegrias também, porque Deus é bom o tempo todo. E apesar da gente não merecer, nós passamos por alegrias também. Mas nós efetivamente estamos aqui para aprendermos a ser pessoas melhores. De modo que Jesus não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. E a gente confunde Jesus, né, como um ser bonzinho. Ah, Jesus é bonzinho. Não é. Jesus foi duro quando precisava ser. Jesus é bondoso. É diferente. É bondoso. Ele não está aqui para passar a mão na sua cabeça nem na minha. Ele está aqui para nos redimir. E por vezes o nosso processo de redenção passa por situações difíceis. Quando você quer limpar uma roupa que está encardida, o que é que você faz? Você esfrega a roupa, você joga ela para lá, para cá, lava e lava de novo, a coitada sofre. Então, se você quer seguir Jesus e você quer ser limpo, se prepare para tomar um esfrega. Mas é um esfrega com amor, tá? É um esfrega com amor. Então, Jesus está aqui para nos redimir, para nos tornar espíritos bons. Para que a gente saia desse carrossel, desse labirinto de erros, de iniquidades, de vícios, em que a gente está há tantos milênios. Tá? Então, para resumir, cristianismo redivivo, que o Espiritismo traz para todos nós hoje no século XXI, é fácil. É fácil de entender, mas não é simples de praticar. É fácil por quê? Porque nos diz que o Cristo está vivo. Os seus filhos, que já partiram, seus pais, seus irmãos, o coração amado seu, que já partiu para a vida espiritual, ele está vivo. Vivo. Se bobear, mais vivo do que você. Com mais consciência do que você. E outra, te observando, viu? Te observando. Os teus mentores, que são teus fiadores, estão vivos.
te observando, observando teu trabalho. Tem uma frase do Emmanuel sobre isso. E diz assim, olha, quem te enviou ao trabalho na terra está observando o teu esforço. Então, você, nós precisamos aprender a fazer escolhas cristãs, espíritas. Quais são essas escolhas, Gonçalo? Escolher perdoar, escolher amar, escolher servir o outro e não ser servido. Escolher, de fato, acreditar e vivenciar a imortalidade da alma. Nós estamos aqui aprendendo a fazer isso. E com o teu esforço, com a tua boa vontade, eu te garanto, vai dar tudo certo. Talvez não como você imagina, mas vai dar certo. Confia no direcionamento. Confia, entrega, faz a tua parte e entrega, que vai dar tudo certo. E eu termino com a famosa frase: glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem? Aos homens de boa vontade, quem tem boa vontade de vivenciar o cristianismo. Aconteça o que acontecer, como diz Chico Xavier. Aconteça o que acontecer, está bem encaminhado. Está bem encaminhado. Então, meus amigos, foi uma alegria estarmos juntos. Que Jesus nos abençoe e que Deus seja sempre louvado. Queremos agradecer ao Gonçalo por essas explicações maravilhosas desse tema que nos realmente faz refletir a importância, né, de vivenciar o cristianismo, né? Não só falar. Muito obrigado, Gonçalo. Gonçalo, meu querido, eu também, assim como Lijamar, te agradeço por essa palestra maravilhosa. Que Deus te abençoe sempre. Senhor Jesus, espiritualidade amiga que governa a nossa FABEM, neste momento nós agradecemos por todo o suporte que recebemos do alto, nos dando força, coragem todos os dias, todos nós em nossas provações. Podemos sim contar contigo, Senhor Jesus. Basta que lembremos de Ti, que façamos o pedido de ajuda, a oração, no nosso quarto, no nosso veículo, onde quer que estejamos, Senhor, mas que elevemos o nosso pensamento até Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado à espiritualidade amiga que nos governa e que todos que aqui estiveram hoje possam retornar às suas casas se sentindo mais fortalecidos. Aqueles também que não puderam aqui comparecer, mas que têm o compromisso de aqui estar, de trabalhar nesta casa e de frequentar esta casa, e por algum motivo não puderam estar aqui hoje, que recebam também, Jesus, as bênçãos desta tarde. Obrigado, Senhor, e que assim seja.